Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Certamente o Senhor trouxe você aqui com a oportunidade de você louvá-lo, engrandecê-lo, mas também para que você saia alegre em dizer: o Senhor falou comigo esta noite. Eu tinha coisas, indagações, mas Ele falou comigo. E eu me sinto alegre. Amados, queridos irmãos, leiamos capítulo 16 de 1 Samuel. E nós vamos ler os versículos 6 e 7. Que diz a palavra, irmãos: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Até aqui, irmãos. Bendito é o nome do Senhor. Amados, quando João Batista, como João, que foi um dos apóstolos, Batista não, porque o Batista havia morrido decapitado, ele estava exilado na ilha de Patmos, e ele disse que apareceu alguém por trás dele. E ele virou-se e contemplou aquela pessoa, que era Jesus. E ele caiu prostrado aos pés de Jesus. E uma das qualidades reveladas naquele momento a João era que este homem, que era Jesus, tinha olhos como chama de fogo. Aí vem pés como latão reluzente, cabelos, vestes brancas. Mas uma das qualidades foi e era: ele tem olhos como chama de fogo. Aqui a palavra, irmãos, diz: Deus não olha para a aparência, mas Ele olha para o que é ou o que está no coração, no íntimo. Não tem como fugir do olhar de Deus. Ele está nos contemplando em todos os momentos. Porque o olhar dele é só Ele possui um olhar capaz de dizer para mim e você: eu sei o que está dentro do teu coração. Daí, queridos, hoje, no atual contexto de vida que estamos, um dos grandes desafios para a vida do ser humano é ele poder agradar a Deus. Na vida, principalmente esta geração, o que não falta são N
N oportunidades para te levar a ter uma vida de desagradar a Deus. Hoje isto é um desafio, que tenhamos uma vida para agradá-lo. Daí eu te digo, meu querido e amado irmão, aqui nesta noite, se tu queres que a tua vida seja um sucesso de bênçãos, da mão do Senhor estendida na tua vida, o único jeito que você tem para que isto aconteça é viver uma vida que agrade ao Senhor. Quando você agrada ao Senhor, necessariamente o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Até porque, irmãos, Ele, só Ele e mais ninguém, vou dizer duas coisas que é do Senhor somente. Ele é dono da prata e dono do ouro, dono do céu e dono da terra. Só Ele é que pode fazer grandes coisas. Como é que eu terei as grandes coisas de Deus, sua bênção, sua mão, sua misericórdia sobre minha vida? Quando eu quero viver uma vida a fim de agradá-lo. Agradar o Senhor é ter a certeza de que Ele fará maravilhas na minha vida. Aqui nós temos, irmãos, uma história que nós lemos, que é a história de Davi, quando o profeta Samuel foi levantado com a missão de ir à terra lá da casa de Jessé, o seu pai, a terra de Belém. E Deus lhe dera uma missão, e Deus não lhe disse quem era que iria ungir, mas Deus apenas lhe falou: vai até Belém, porque até a casa de Jessé, porque dentre os seus filhos, um deles eu tenho me agradado. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus não disse qual filho era. Deus disse: um deles eu escolhi. E Samuel, ele se dirigiu a Belém com esta missão. E chegando em Belém, foi até a casa de Jessé. E lá, irmãos, se desenrola todo um contexto que eu quero trazer para você esta noite, para que você entenda, quando sair por essas portas, que vale a pena agradar a Deus em toda e qualquer circunstância, sob qualquer situação que você esteja vivendo. Antes, vale mais a pena agradar o nome do Senhor Jesus Cristo. Jessé, quando chega lá, queridos, e aí, agradar a Deus, irmãos, é importantíssimo. E ele, quando chega na casa, Samuel, quando chega na casa de Jessé, Samuel comunica a Jessé a sua missão e lhe diz: olha, eu vim ungir um dos teus filhos. Talvez Jessé lhe perguntou: quem? Eu não sei, Deus não me disse, Deus não me revelou. Ele vai revelar no ato da unção, mas eu não sei quem é. Agora, chama a todos, porque eu quero ungir. Aí, queridos, o que é que acontece? Quando os filhos são reunidos, o primeiro a se apresentar na presença de Samuel é Eliabe. E Eliabe, ele era um homem daquele que tinha um destaque alto, aquele que sobressaía. E Eliabe tinha uma aparência, irmãos, que podia, aos olhos de outros homens, outras pessoas, dizer: este daí é um cidadão, é ele. Daí, queridos, eu quero te dizer nesta noite que uma das coisas que interrompe a bênção
de Deus na tua vida é quando você só está vivendo de aparência, mas o teu interior está distante da presença do Senhor. Eliabe, ele tinha uma formosura muito boa, destaque, mas o seu coração estava distante do Deus Todo-Poderoso. E a aparência, irmãos, me distancia das grandes bênçãos que Deus tem para a minha vida. A aparência, ela me tira da condição do que Deus tem para fazer. Por isso Deus, queridos, em vários momentos da sua palavra, Ele vai tocar neste aspecto. Inclusive o irmão Rosnaldo leu aqui o texto do publicano e do religioso. Porque Deus não quer ver a tua aparência, Ele quer ver a sinceridade do teu coração, o teu quebrantamento. Ele quer ver a tua condição interna para estar na presença dEle. E aí, quanto à aparência, eu preciso te dizer algumas coisas importantes. Muitas vezes, o que é que incomoda, irmãos, essa questão de aparência? Muitas vezes, a pessoa é fraca numa coisa, tem deficiências em outras. Isso não é feio, irmãos. O feio é quando eu sou fraco e deficiente naquilo, mas eu não busco a presença do Senhor para que eu tenha uma vida que agrade a Ele. Antes eu conservo essas deficiências, esses defeitos, para diante dos outros eu apresentar algo, mas o meu interior, o que Jesus falou, é um sepulcro caiado. Eu sou bonito por fora, mas o meu interior está podre por dentro. Eliabe era, sem dúvida, irmãos, um daqueles jovens que, diante dos outros, uma aparência impecável, mas diante de Deus, uma vida arrasada, complicada. Por isso, querido, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você está aqui na casa do Senhor, esteja com o coração quebrantado diante dele, porque a palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito Ele não despreza. Independente de tuas falhas, o que importa é que você queira renovar-se, é que você queira mudar, é que você queira ter uma condição que agrade o nome do Senhor Jesus. Eu encerro, querido, esse ponto lhe falando de Caim e Abel. Deus é tão misericordioso que antes que as coisas aconteçam na tua vida, pelo amor dele, pela misericórdia dele, pela graça dele, ele antes te avisa. Aí Caim começou a pôr na mente o desejo de matar Abel. Por que, irmãos? Porque Caim tinha um coração distante do Senhor. Quanto mais meu coração é distante do Senhor e eu só mantenho uma aparência, mas a minha vida é um fracasso. Aí Caim, alimentando esse desejo, aí Deus chegou para Caim e disse: Caim, vem cá, porque Deus quer o teu bem. Deus quer te falar para que você não caia nas armadilhas e nos laços do diabo, do inimigo que arruíne tua vida. Aí Deus chega para Caim e diz: Caim, o pecado está batendo na tua porta e cabe você dominá-lo. Queridos, deixa eu te dizer um segredo. Quem tem Jesus na vida e quer andar com Ele, é capaz de dominar qualquer situação que acontecer na tua vida. Não tem pecado que te domine. É por isso que o Senhor Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando eu tenho Jesus e quero andar com Ele, Ele me dá forças para eu vencer toda e qualquer tentação. Deus chegou para Caim e falou: foi o que Caim fez, irmãos? Entrou pelo ouvido
saiu pelo outro. E aí nada acontece, irmão Rosinaldo. Quando eu ouço a palavra, ouço, e apenas entra pelo ouvido e sai pelo outro, logo eu estou sendo um ouvinte emocional. Coisa linda, maravilhosa, eu choro, é isso mesmo, é muito bonito, mas não pratico. Aí Caim entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Me ligou, foi lá e matou o seu irmão. Querido, uma das coisas que afasta da bênção, do amor, da misericórdia é a aparência. A aparência conduz a isso. A palavra de Deus revela, dentro do texto, que essa aparência foi tão contundente, que até mesmo o profeta, ele se seduziu. E aí eu louvo o Senhor, irmãos. Sabe por que eu louvo o Senhor? Porque na vida, a gente pode até enganar a muitos, mas ninguém jamais enganará a Deus. Glória a Deus. O profeta se sentiu atraído por Eliabe. Veja o que Samuel diz, irmãos. Versículo 6: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, o profeta viu, e disse consigo, no coração, irmão Rosinaldo, ali consigo, batia no coração, certamente, veja a convicção de que era. A palavra certamente é uma palavra de convicção. Certamente, isto é, não tenho dúvida, está diante do Senhor o seu ungido. Certamente, queridos, eu dou glória a Deus, porque você não tem que olhar para o homem, você tem que olhar para Jesus. Porque o homem, na condição que ele esteja, seja qual for, como um profeta igual a Samuel, que era um homem de Deus ungido, mas ele erra, como errou, aí Deus puxou a orelha. Deus é o teu referencial na tua vida. Se você olhar para o homem, você cai, declina. Mas quando você olha para Jesus, a tua vida é uma vida de bênçãos. Porque o homem pode errar, mas Jesus nunca erra. Daí eu quero, nessas preliminares, nisso que eu acabei de te dizer, expor para você, quando eu agrado a Deus, algumas coisas vão acontecer na minha vida. E eu quero que você ouça o que eu vou dizer neste momento. Quando eu agrado a Deus, uma das coisas que me acontecem é que Deus, na vida que eu estou vivendo, vai chegar um momento que Ele vai mudar e vai me dar algo a mais. Ele vai acrescentar mudanças no sentido material e físico na minha vida, porque eu estou agradando a Ele. Queridos, Davi, ele vivia, seu estilo de vida era cuidando de ovelhas. Ele vivia no campo, cuidando, apacentando ovelhas. Era aquela vida. Mas ele, no coração, tinha um objetivo, sentimento: eu quero agradar a Deus. Mesmo estando eu aqui, vivendo uma vida simples, talvez aos olhos de muitos sem sentido, mas eu quero agradar esse Jesus na minha vida. E aí, esta vida simples, sem sentido, Deus, porque você está agradando Ele, Ele começa a fazer coisas na tua vida para que você saia desta vida simples, sem sentido, para ir para outro tipo de vida abençoado e maravilhoso. Foi o que o Senhor exatamente fez, irmãos, na vida de Davi. Outra coisa, querido, que quando eu agrado a Deus,
esta vida simples e sem sentido, mas eu quero agradar a Deus, é que Ele tem grandes planos para a minha vida. Quando você quer agradar a Deus, fique certo, Ele tem grandes planos para você. Quais eram os planos de Deus para Davi, irmãos? Davi, que vivia uma vida simples, uma vida sem muita importância, cuidando de algumas poucas ovelhas. Deus muda a vida de quem quer agradá-lo. Ele não deixa naquele estado. E o plano de Deus para Davi era nada mais, nada menos do que torná-lo rei em Israel. Queridos, quando eu agrado a Deus, Deus não tem pouca coisa para mim não. Deus tem grandes coisas para a minha vida. Ele tem reservado para mim. Porque tudo que vem do Senhor não são coisas pequenas, são coisas grandes. Por isso vale a pena, irmãos, nisso que você está passando hoje, seja fiel ao Senhor. Seja o que for, neste pouco, nesta coisa que talvez você diga, mas isso está ficando tão sem sentido na minha vida. No entanto, coloca teu coração para agradar o Senhor, e Ele vai fazer grandes coisas, mudar, fazendo grandes coisas na tua vida, meu amado irmão. Queridos, Davi, Samuel, quando chegou na festa, na casa, de Jessé, naquele momento, algumas coisas estavam acontecendo. Por exemplo, foi realizada uma festa, irmão Rosinaldo, e foi-lhe dito a Jessé que ele convidasse a todos os filhos. Mas ele não convidou a todos. Todos os filhos aparentemente estavam ali para aquele momento importante e festivo. Mas Davi não estava lá. Veja o que a palavra diz, irmãos. Versículo 10 e 11. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Foi passando por um, e Deus não revelou nenhum. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele ficou surpreso, irmão. Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Irmãos, Jessé era para ter trazido todos os filhos para aquele momento de cerimônia, mas Davi não foi chamado. Davi foi ali colocado como: não, Deus não tem nada na vida dele, não, ele é muito moço, ou ele é isso, aquilo, outro. Ele foi rejeitado por Davi, por Jessé, foi deixado de lado. Talvez Jessé perguntou para os outros filhos, os mais velhos principalmente: o que é que vocês acham disso de trazer Davi? Talvez eles responderam também: não, ele certamente Deus não tem nada na vida dele. O que eu quero te dizer, amado, é que quando você quer agradar a Deus, todos podem se esquecer de você. Todos podem dizer que tu não és ninguém, que tu não és nada, que tua vida não vai chegar em lugar nenhum,
que tu não vai passar daquilo, no caso de Davi. Ele vai viver o resto da vida guardando ovelhas, cuidando de ovelhas. Porque você agrada a Deus, Deus olha para você. Glória a Deus. Eu quero te dizer que o melhor olhar que você queira que esteja na tua vida é o olhar do Senhor sobre você. Não é o olhar do teu marido, não é o olhar dos teus filhos, não é o olhar dos teus irmãos, não é o olhar da tua mulher, do teu patrão. Isso não importa, irmãos. O melhor olhar é você dizer: Deus olha para mim e Ele está se agradando das minhas atitudes. Louvado seja o nome de Jesus. Todos os irmãos podem esqueceram de Davi. Ele não faz parte desse contexto. Mas Deus não se esquece de você. Ele olha para você. Porque o que conquista a Deus, irmãos, torno a repetir, o que conquista o Senhor é quando você tem um coração que agrada a Ele. O que conquista o Senhor não é o teu dízimo. O que conquista o Senhor não é se você tem um cargo na igreja. O que conquista o Senhor não é que você tenha 10, 20 anos de igreja. O que conquista o Senhor é o teu coração voltado para servi-lo em espírito e em verdade, meu amado irmão. Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana: mulher, vem a hora e já chegou, em que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Isso conquista o Senhor, irmão. E quando você está fazendo isso, conquistando o Senhor, você está conquistando o dono da vida, irmãos. Deixe Deus olhar para você e dizer: eu me agrado com a sua vida. Todos esqueceram de Davi, mas Deus não se esqueceu. Daí vai acontecer, amados, e aí quando eu olho para esse texto e me alegro nele, é o que diz o final do versículo 11 que nós lemos aqui, quando Samuel diz assim: manda chamá-lo. Olha, manda chamar. Manda chamar, pois não nos assentaremos. A mesa sem que ele chegue aqui. Meu irmão, eu digo uma coisa: o que Deus tem preparado para você, ninguém tira, ninguém toma, ninguém vai tascar, nem o diabo, ninguém, irmãos. Você está lembrado que Davi não foi convidado? Tinha lá um banquete especial, mandaram matar o boi gordo, fazer as verdurinhas com maionese, mandaram comprar as Coca-Cola geladinha, mas Davi não foi convidado. Deixa ele lá comer capim. Mas, amados, quando eu agrado a Deus, toda a festa de Deus é preparada para a minha vida, meu irmão. Não é para a vida de outros, não. Para a minha vida. E Samuel, repito, irmão, disse o quê? Manda chamá-lo. Corre lá. Porque aqui não vai ter festa nenhuma. Ninguém vai comer nada enquanto ele não chegar. Glória a Deus, aleluia. Tudo isso por quê, irmãos? Porque Davi agradava o Senhor. Vale a pena, meu irmão, agradar o Senhor? Vale a pena sair por aquelas portas e, mais do que ser um crente, dizer: eu sirvo a esse Deus maravilhoso na minha vida? Vale a pena, irmãos? Vale a pena. Porque só Ele abre porta, irmãos. A porta estava fechada para Davi, mas Deus é que abre a porta. Não, fechou, o homem fechou a porta. Aí Deus disse: não,
Vou abrir a porta porque a porta é para o meu servo. Eu preparei esta porta para ele, não foi para Eliabe, para Samar, que eram os irmãos de Davi. Para fulano eu preparei para você, porque você me agrada. Daí, irmãos, Davi foi chamado às pressas, chegou naquele recinto, bendito é o nome de Jesus. E a palavra diz, amados, versículo 12: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era um menino ruivo, de belos olhos, uma boa aparência. Estava lá aquele menino, aquele jovem, que os irmãos rejeitaram, que o pai ignorou, que a festa não foi para ele, que o profeta olhou para Eliabe, irmão dele, aparência, e disse: é esse. Deus puxou a orelha, porque Deus corrige o filho a quem ama. Aí disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge ele, porque ele é o escolhido. Queridos, naquele momento eu quero te informar algumas coisas importantes. Quando eu agrado a Deus, as minhas humilhações que eu sofri, chega um momento que Ele torna a minha humilhação em exaltação. Neste momento, Davi estava sendo exaltado perante o Senhor. Glória a Deus. Quantas humilhações ele não sofreu, quantas rejeições ele não sofreu, quantos descréditos ele não sofreu. Mas eu quero te dizer que por você pôr o coração para agradar o Senhor, vai chegar o tempo, vai chegar o momento de que Ele vai honrar a tua vida. Além do que Ele já está honrando, é aquele momento do ápice, é aquele momento reservado para que Deus, diante de tudo e de todos, pegue tua vida e diga: este aqui é o meu servo, e eu estou erguendo ele, para que todos vejam que aquele que anda na minha presença, eu faço grandes coisas na vida dele. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, neste momento, quando Davi estava sendo ungido, eu queria estar ali para dar uma olhada, para ver a cara de Eliabe, a cara de Samar, que eram os irmãos dele, todos os irmãos, ver aquele momento de todos achando que não era. Por isso eu louvo o Senhor, querido. Queira, torno a dizer, que quando você sair por essas portas, Deus olhe sempre para a tua vida e você mantenha uma vida que agrade a Ele, meu irmão. Porque eu fico só na expectativa, como telespectador, de ver as grandes bênçãos na tua vida, meu irmão. Porque eu sei que o Senhor vai fazer, meu irmão, grandes coisas na tua vida, por causa do teu coração voltado para agradá-lo, para engrandecer. Glória a Deus. E vai haver um momento da chegada daquilo que você está precisando na tua vida. Aquilo que é tão importante para você, porque você está agradando o Senhor, Ele vai fazer isto na tua vida. Daí, meu amado, Davi sai dali ungido. Davi sai dali abençoado. Davi sai dali transformado. Agora, Davi não errou, irmãos. Davi foi um homem inerrante. Não, queridos. Quero concluir com isso, para a tua bênção, para a tua vida. Davi errou. Mas abre lá no Salmo 51, queridos, que eu quero te mostrar uma coisa.
Esse salmo é um salmo de Davi, composto por ele, mediante um momento difícil na sua vida. Foi quando ele pecou, foi quando ele errou. Salmo 51. Nesse salmo, a essência dele é o quebrantamento. Porque o profeta chegou diante de Davi, diante do erro que ele cometera, gravíssimo, irmãos. O feio não é errar, o feio é permanecer no erro. Isso é terrível, porque o salário do pecado é a morte. Vou perdendo as coisas, vou perdendo. A alegria que eu tinha vai indo embora, a paz que eu tinha vai indo embora, tudo morrendo na minha vida. Não é a morte física apenas, muitas vezes acontece, mas é a morte de tudo que tu tinhas de bom que vai morrendo na tua vida. Esse salmo tem a essência, irmãos, do quebrantamento. O profeta chegou para Davi e disse: Davi, tu és o culpado. E Davi disse: eu sou o culpado. Senhor, me perdoe. Quando tem quebrantamento, quando tem contrição no coração, sincero, verdadeiro, o Senhor renova a tua vida, restaura o teu viver. E aqui no Salmo 51, aqui nos versículos 16 e 17, a palavra diz assim, irmãos, Davi falando: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu tus daria, e não te agradas de holocausto. O sacrifício agradável a Deus são o espírito quebrantado, porque o coração compungido e contrito o Senhor não despreza. Quando eu quero voltar, irmãos, ter a reconciliação, o renovo, as mudanças através de um coração contrito e quebrantado, o Senhor vai e restaura a minha vida, irmãos. Ele vai e traz as coisas novas, perdoa, sara as feridas, cura aonde eu não enxergo, mas só Ele enxerga, porque Ele vai até a divisão da alma e transforma. Daí, queridos, quer ter uma vida de bênçãos? O segredo para a tua vida é agradar o Senhor Jesus. Grandes coisas vão te acontecer. Deus terá planos para a tua vida. Deus mudará a tua condição. Deus fará com que aqueles que não olham para ti te desprezam, te rejeitam, não dão crédito a você. Essas pessoas, o olhar do Senhor faça com que você seja diferente aos olhos dessas pessoas. Deus trará grandes bênçãos para a tua vida. Tudo isso porque você quer agradar o Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, irmãos. Em primeiro lugar, não tem como agradar o Senhor enquanto primeiro não entregar a vida para Ele. Você sabia disso? Senhor, eu quero te agradar. Primeiro tem que entregar a vida para Jesus. Não entregou a vida para Jesus, você ainda continuará sob o efeito do domínio da carne, natureza pecaminosa.
E é impossível você ter uma condição de agradar ao Senhor, porque a carne ainda reina. Mas quando você entrega a vida a Jesus, quem passa a reinar é o Espírito de Deus na tua vida. Aí naquilo que você fazia que desagradava a Deus, agora você vai poder dizer: não vou fazer, porque Jesus está na minha vida agora. Entende como é o processo? Em primeiro lugar tem que agradar ao Senhor. Como é que eu agrado? Entregando minha vida ao Senhor. Por isso vamos orar. Em seguida eu quero te fazer um precioso convite, se está no teu coração nesta noite, de você entregar a tua vida a Jesus. E eu te garanto que grandes coisas vão te acontecer a partir de hoje. Obrigado, Jesus. Porque de fato e é verdadeiro que o segredo é te agradar. Por isso não queremos agradar a outros, senão a ti, Jesus. Te agradar é viver uma vida cheia de alegria. Te agradar é viver uma vida que mesmo em meio às lutas, sabemos que somos mais do que vencedores. Te agradar, mesmo que estamos diante de gigantes, dos mares vermelhos da vida, das muralhas imensas que se apresentam, mas te agradar é saber que tudo isso passa, porque tu estás conosco. Aleluia! Vai abençoando a tua igreja, edificando, Senhor, trabalhando nos corações, nas vidas, para que saiam daqui com a tua palavra plantada no seu coração, dizendo como vale a pena agradar o Senhor. Glória a Deus. Para que saia daqui enriquecidos, abençoados, prontos a enfrentar os desafios deste mundo sedutor, apelativo, que quer fazer com que os teus servos vivam a vida que te desagrade, mas saiam daqui dizendo: bom é Jesus na minha vida, Ele é o melhor. Vai quebrando as cadeias e as correntes, os grilhões, para aqueles que ainda não te conhecem nesta noite, Senhor, falando-lhe com o teu Espírito, porque só o teu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Vai trabalhando para que a tua glória, Senhor, esteja invadindo a vida desta pessoa, o vazio esteja sendo preenchido e essa pessoa possa dizer: chegou a minha vez, porque eu não posso mais viver sem Jesus.